Fala rapaziada, muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Resenhando Podcast e esse é uma edição especial. Estou muito feliz do meu primeiro convidado ser meu pai. Então, edição Dia dos Pais. Muito obrigado por estar aí. Beleza, Valeu, Felipe. pai. Tamo junto. Bom, primeiramente agradecer que está aqui presente nesse novo desafio do seu filho. Uma loucura, né? Tantos Mais um. desafios. Eu quero saber um pouquinho, já sei um pouco da sua história, mas queria saber como que foi. Eu sei que são você e mais 6 tios e tias aí. Sim. Como é que foi sua infância? Como começou? Morou aonde? Como É. foi voltar pro Garcia? Bom, voltar não, né? É. Basicamente, minha vida foi no Garcia. É. Logo que somos uma família de irmãos com duas meninas e cinco irmãos, né? Homens. E eu tinha um ano e pouquinho quando o irmão caçula nasceu. E nesse momento a mãe não tinha condições de cuidar dos dois e o pequeno, o caçula, ficou com a avó. Então, nesse momento, eu vim morar com a tia e com o tio, que não tinham filhos, a irmã da mãe. E eu vim morar com eles logo com um ano e meio de idade. E aqui no Garcia. Então, o Jardim Garcia, quando começou, com todo rua de terra, tudo bem recente, de questões de meses de criação do bairro, eu tava no bairro. Então, hoje eu tô com. Faço esse ano 57 anos, praticamente 57 anos do Garcia. E foi assim que começou, né? A mãe teve que cuidar realmente de trabalhar para cuidar principalmente do caçula, que ficou com a avó. E eu vim morar com a tia e com o tio, que me criaram. Eles não tinham filhos e me criaram desde sempre, né? Hoje eles não estão mais com a gente, mas foi uma criação diferenciada também, posso dizer. E naquela casa que hoje é minha. É a casa que hoje, depois de pertencer a um dos irmãos da mãe, né? É, eu tive a oportunidade de comprar numa necessidade do tio tá vendendo para ajudar os filhos. Eu comprei e fiquei lá por muitos anos. Depois de um tempo, eu praticamente morei com a tia e depois veio assim, com o tempo fui comprar, fui viver minha vida e a casa ficou lá com a tia e com o tio e eles deixaram em usufruto em meu nome até o momento que eles não estavam mais aqui. E sempre foi uma vontade da tia e do tio de que essa casa ficasse, num primeiro momento, para você. Depois veio a sua irmã e aí você teve que compartilhar. Foi essa a história. Então, Então, essa foi a questão de você estar hoje vivendo na casa onde praticamente eu fui criado, né? sim, sim. Eu fiz algumas mudanças na casa, mas, Fez. mas a história de quando começou que eu lembro um pouco quando eu nasci, naquele fundo, e aí tudo veio mudando. A gente mudou pra casa, duas casas pra cima, e depois a gente saiu, acho que questão de um ano do bairro, e depois acabou voltando. Então, o Garcia, querendo ou não, tá na sua vida desde Desde sempre. sempre, desde sempre. E pretende sair, né? Eu tenho agora a minha vontade de estar nos planos futuros sair, mas não porque eu não gosto do bairro, nada disso. Muito pelo contrário, é um lugar que a gente, por todo o histórico, né, e por toda a vivência lá, a gente tem segurança, confiança e tem amigos lá Sim. formados desde a infância. Mas o desejo de sair é para uma vida diferente, né? Agora com outras perspectivas, né? Você já saiu de casa, já tem sua vida própria. A sua irmã está em vias de caminhar e seguir o mesmo caminho. Então, eu acho que é o momento da gente pensar um pouquinho em uma vida um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, Sim. né? Com um pouco de uma situação de vida um pouco menos corrida, menos nesse mundo louco que a gente vive hoje aqui nas grandes metrópoles. Então essa é o desejo, mas eu ainda tenho que terminar de dar os caminhos e finalizar a criação, não criação em termos da sua irmã, mas porque ela tem ainda de se formar, viver a sua vida e seguir o caminho dela, sabendo que ela tem uma parte da casa que hoje é sua. Pai, como foi essa questão da sua infância lá no bairro? Questão com seus irmãos? Como é que foi? Então,
A verdade é que no fim do dia eu acabei vivendo um pouco na infância bem mais novo, com 5, 6 anos, com o Fábio, que é um sobrinho, né? Porque a tia também veio a cuidar dele enquanto a minha irmã mais velha Que é da Tia tinha que Vi. trabalhar, que é da tia Vi. E ele veio morar com a gente e ficou com a gente em torno de 2 anos. Então, de 5 a 7 anos, a minha vida de infância foi estar com o Fábio ali, né? Porque o bairro ainda era muito recente, muito novo, não tinha Muita nem gente ainda. muita gente vivendo no bairro, com todas as restrições de um bairro de início, né? Mas foi ali. E depois de um bom tempo é que a oportunidade da mãe vir para cá foi morar na casa do tio, de um dos irmãos dela, que era 2 casas para cima da onde a gente cresceu com a tia. E aí a mãe veio para cá com os filhos que ainda permaneciam com ela, porque até então a Vi e o Jair, que eram os mais velhos, já tinham sua vida de casados, já tinha sua família para tocar. E aí os outros vieram tudo junto com ela. E foi o momento que a gente teve a oportunidade de estar mais perto, né? Um dos outros. No meu caso, estar mais perto Sim, deles como irmãos. E foi um momento bem legal, porque a minha criação junto com a tia, o tio é um modelo, é um formato. Dos meus irmãos com a mãe foi um outro, até porque muito do tempo acabou ficando com a avó, né? sim, Criando, né? Mas foi muito bom, a gente sempre se deu muito bem. É um tipo de criação onde que até a própria família é assim, né? Da parte da mãe, a gente. É difícil você ver relação de briga ou de discussões, até entre irmãos, que é natural, sim. super natural. Mas na nossa criação a gente realmente não vivia isso, era super tranquilo. Eu comento hoje que a gente tem eu tenho sangue seu e a gente tem um jeito parecido. Se a gente briga ou discute, dá 10 minutos pra gente já Não, passou e já vida que segue. vida que segue. A gente não Posicionamento, guarda mágoa, a gente não guarda mágoa. Acho que é não, graças a um Deus, boa da graças a criação Deus. da avó Dirce, acho que foi muito disso, da tia e do tio também. Acho É. que foi em relação a isso, a gente não guarda mágoa de ninguém. E como foi depois para seguir e até chegar à sua faculdade? Como que você chegou nesse ponto, que aí, querendo ou não, já um pouco mais de idade avançada, aquela fase de adulto, e foi logo ali que você já conheceu a mãe. Como foi chegar na faculdade? Como você chegou na Uhum. faculdade e como foi essa transição tão cedo assim de adolescente para adulto e praticamente já casado? Então, a gente sempre estudou ali no bairro, né? No Carlos Lencastre, a escola de formação. E eu tive a oportunidade, através de um grande amigo de infância, que a gente conhece por Té, Até, né? Que me convidou para a gente tentar entrar num colégio técnico, que foi a Escola Pio XII, para fazer processamento de dados na época, né? Na época, processamento de dados estava muito no início, então era uma carreira muito promissora. E ele me convidou para a gente participar e fazer o colégio técnico lá. E realmente foi assim, 100% com o auxílio dele, do seu Ronaldo e de família, que eu consegui fazer o processo de estudar no colégio técnico, que era pago, né? E pra gente era muito difícil, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder sustentar justamente o colégio, basicamente. Eu ajudava a mãe para fazer a compra do mês, então meu dinheiro ia tudo para ajudar a mãe a fazer a compra do mês. E o colégio técnico, eu tirava só o dinheiro para o colégio técnico. Então, sem o auxílio da família do Té, do Marcelo, e a própria dele, eu não teria conseguido iniciar o processo de é, é, melhorar a minha condição de estudo, que foi o colégio técnico de processamento de dados. E na hora que eu estava cursando o colégio técnico, apareceu uma oportunidade de fazer um estágio na empresa Ródia, que é um grupo químico. E aí eu me aventurei, falei, vou fazer o colégio técnico, eu vou fazer o estágio lá, de forma que eu possa ter uma possibilidade de me efetivar e seguir uma carreira lá dentro, visando o colégio, a parte de processamento de dados. E por sorte, eles me chamaram para fazer a parte de participar desse estágio. E eu fiquei lá durante um ano, muito bom, realmente aprendizado demais em vivência com pessoas, de organização, uma grande organização, um grupo internacional, né? E que no final me fez partir para fazer a faculdade.
com também muito esforço, mas graças a Deus, dentre nossos irmãos, infelizmente, por situações diversas, eu fui o único que consegui fazer um colégio, uma faculdade, né? Um nível superior. E com a faculdade abriu as portas para que eu pudesse seguir dentro do grupo Rodia, onde eu Tá até consegui, hoje. que lá se vão 38 anos, agora dia 13 de agosto. Então, assim, foi o começo, né, de uma carreira. E nesse momento, logo que eu estava fazendo o estágio, eu conheci sua mãe, né? A gente começou a namorar e por circunstâncias da vida também do lado dela, longe da família, porque ela só tinha um tio aqui em Campinas, a família toda dela é de Belo Sim. Horizonte, né? Uhum. E por circunstâncias da vida, não demorou muito, ela veio morar comigo lá com a ajuda do tio e da tia, né? Dentro de um quarto, onde a gente começou a nossa vida ali. E ali começou os desafios, muito diferentes do de hoje, porque na época era muito mais difícil você ter o níveis de facilidades que a gente tem hoje de fazer, eh, dividir contas, parcelar contas, fazer empréstimos. Então, uma vida muito diferenciada na época, onde a gente tinha que basicamente comprar e pagar. E foi ali que a gente começou aos poucos construir a nossa vida. E eu digo, sem a ajuda do tio e da tia, a gente, eu acho que não só eu, tivemos outros irmãos que tiveram esse auxílio da tia e do tio, que assim permitiu que a gente conseguisse construir a vida de uma forma sem nunca cobrar R$ 1 financeiramente, sem Sim. nunca cobrar qualquer que seja uma devolução por aqueles serviços que eles Sim. nos ajudaram a construir na vida, né? Então foi ali que a gente começou. E aí o namoro, vivendo debaixo do mesmo teto, até que a gente. O tio já tinha uma casinha de fundo ali no mesmo terreno, onde um dos meus irmãos viveu com a esposa lá durante um tempo. Eles saíram e eu e a sua mãe passamos a morar lá no fundo, ainda sem estar casados, de papel passado. Mas foi ali que a gente começou a nossa vida mesmo. Depois de, acho que uns 3 anos morando ali, 4 morando juntos, a gente resolveu oficializar, né, a parte de, vamos dizer, oficializar o nosso relacionamento e casarmos, né? E, ô pai, você me contou uma história que, só voltando um pouquinho atrás, em relação a como você conseguiu fazer a faculdade. Ah, Que isso aí marcou um pouquinho pra mim, de como você chegou lá, e acho que foi dali que eu acho que que eu já ia nascer gostando de futebol. Então, queria que você contasse um pouquinho como foi chegar na faculdade, de conseguir chegar na né. faculdade. Assim, eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre participei muito de disputas de futebol, né? Amador, de várias formas. Quando eu entrei na Ródia, tinha os campeonatos internos, então eu comecei a participar do campeonato interno e dentro da Ródia, a gente, como ela é de Paulínia, a gente disputava o campeonato das indústrias em Paulínia. Então eu comecei a participar dos campeonatos muito mais focado em Paulínia, por ser representar a Ródia, do que em Campinas. Mas em Campinas, através de um amigo, o Fernando também, que é um Tio amigo Fer? comum desde que eu conheça também ali a galera. Fernando, um grande parceiro, um puta de um meu amigo de coração. Eu costumo dizer que ele é o irmão que não é de sangue, mas é meu irmão. E ele me chamou para disputar um campeonato amador em Campinas, representando uma das entidades de Campinas. E eu meio na. Falei, vamos, vai só, eu preciso ganhar um dinheiro em cima disso. E foi quando eu fui fazer a reunião com o presidente do clube, que representamos lá na época a disputa, e eu falei para ele, cara, eu preciso ganhar algum dinheiro porque eu estou fazendo faculdade. E foi quando ele me ofereceu pagar a faculdade do ano para disputar o campeonato amador em Campinas. Aí eu não tive dúvidas, né? É o dinheiro que eu precisava para poder me manter e conseguir, assim, pagando a faculdade, sobrava mais para que eu e sua mãe conseguíssemos Sim. adiantar o nosso sonho de ter as coisas, de comprar as coisas para nossa casa e tudo isso. Então, foi nesta oportunidade que eu consegui pelo menos um ano de faculdade, foi garantido por um futebol, que eu nem sei, ia na época se eu jogava muito bem ou não,
Graças a Deus deu tudo certo. A gente fez um bom campeonato, não fomos campeão, mas representamos bem o time que nos proporcionou essa Tá aventura vendo? aí. O amador paga desde lá de trás, viu? Não começou agora não, tá? Então o amador paga faz tempo, viu, Faz jogador, tempo, viu? faz tempo. Pá, e aí você fez a faculdade um ano, e aí conseguiu continuar na Ródia e tá aí até os 38 anos lá de Ródia. É, em resumo, um pouco é isso. 38 anos. Eu costumo dizer que se eu não tivesse feito essa faculdade, com certeza eu não teria atingido ah, ah, os níveis que eu tenho hoje de conhecimento e de evolução dentro da empresa, né? Porque são 38 anos, onde eu fiz uma carreira muito legal, eu não fiquei estagnado nas funções que eu iniciei, Uhum. então acho que isso foi reflexo do meu esforço, foi reflexo de eu ter a oportunidade de fazer faculdade, foi reflexo dos meus líderes diretos darem oportunidade de eu fazer treinamentos pagos pela empresa. Então, um conjunto de coisas que permitiram eu evoluir lá dentro, graças a Deus. O que eu costumo dizer, o reconhecimento na minha forma de ver, ele não é só um reconhecimento que traz recursos financeiros, mas quando você vê dentro de um grupo internacional, né, de empresas para o mundo inteiro, por lugares de diversos países e continentes, onde você consegue ver o reconhecimento dos seus amigos de trabalho, pessoas que estão no seu dia a dia, independente de ser da sua mesma área ou de áreas afins, esse é a melhor satisfação que você tem, de conseguir ter se tornado uma referência dentro daquela atividade que você executa. Então, como a gente pode fazer uma referência ao futebol, você sempre procura ter uma referência para você tentar ser algo, Sim. né, que te faça evoluir na carreira. Então, isso é para o futebol, é para a minha função que eu trabalho na área financeira, é para qualquer um. Quando a gente tem boas referências e a gente busca se aprimorar para estar muito próximo do que aquela referência representa, eu não tenho dúvida que dê certo, né? Então, eu acho que foi isso. Tive muita sorte também, né? Porque a vida é feita de erros e acertos e eu consegui evoluir olhando profissionalmente. Graças a Deus, eu me sinto realizado. Tenho alguns anos ainda para ficar, não quero que Sim. isso aqui chegue lá na empresa e me mande embora, não é isso. Eu quero ainda seguir um bom tempo, porque eu acho que ainda estou sendo produtivo, acho que está sendo satisfatório tanto do meu lado quanto do lado da empresa. Né, comentando sobre referência, você é a minha, então Não, jamais. eu sei que quando a gente tem uma referência boa, a gente vai dar certo. Por isso que eu tô com muitos tropeços, né? Porque a gente vai fazendo as coisas, às vezes sem ouvir o pai e a mãe, a gente vai errando, mas no final das coisas vai dar É, certo. pai e mãe é assim, tem que estar presente na vida dos filhos. E não quer dizer que 100% do que eles vão falar ou orientar vão ser seguidos pelos filhos. O importante, na minha forma de ver, é que os filhos saibam que tem um porto seguro, onde eles possam recorrer, mas não assim aleatoriamente. Ah, faço do bem que eu quero e tudo bem, na hora que der errado eu vou lá. Não, não é isso. Você tentou no ramo do futebol algumas vezes, abandonou seus trabalhos, foi tentar seu sonho. Tá tudo certo. Dentro de um nível de responsabilidade. Chegou um momento que eu, como seu pai, falei, Gabriel, agora é por sua conta e risco. Porque eu entendi naquele momento que era a hora de você amadurecer, não só vendo o lado do futebol. Amadurecer porque a vida traz, à medida que você posterga algumas decisões ou alguns amadurecimentos, você vai pagar a conta mais para frente. Então, naquele momento, eu entendi que era hora de falar, agora tá na hora de você seguir seus passos. Não que eu não estivesse ali para te Sim, sim, suportar, mas eu tinha que mostrar para você que a vida não é só de sonhos, né? sim. E eu acho que tá tudo certo. Você fez o que tinha que Não, fazer. eu sou eternamente grato, porque, como eu sempre te falei, foi através dali que eu consegui amadurecer e dar valor naquilo tudo que você me proporcionou. Consegui valorizar muita coisa e a partir dali que eu segui minha vida como adulto, né? Porque foi a É partir isso. dali que eu realmente saí de casa e fui ter minha vida sozinho, né? E aí depois vir a casar e aí construindo minha Valorizando família tudo agora. aquilo que você aprendeu com Sim, isso. O sim. lado positivo e o lado negativo. E falando um pouquinho, voltando pra família, eu sei que o vô não foi tão presente na vida de vocês, mas o vô trouxe algo que a gente leva hoje pra vida inteira, né? Que é a pescaria. Sim.
E eu queria saber como começou. Fala um pouquinho de como começou essas viagens pro Pantanal. Eu sei que o tio já é o tio mais velho, né? E hoje ele é o cabeça da Nosso líder. viagem, o nosso líder. Então, como começou isso aí com o vô, as excursões e da onde Uhum. surgiu a pesca, assim, pra família, pra nossa família? É, o que acontece? Como o vô ele partiu para uma, uma vida com uma outra pessoa, né? E se separou da mãe. Eu era muito novo, o Fernando Caçula também era. Ele seguiu uma outra vida e a gente ficou refém da presença do pai, né? E o Jair, como ele é o mais velho, ele se tornou, como o irmão mais velho, ele se tornou sendo uma figura representativa pra gente ali, né? E ele que sempre estava muito presente, apesar de já ser casado, ter a vida dele, ter a filha dele, ele se tornou muito presente pra gente ali, né? Morávamos perto, ele morava ali morou muito tempo ali no Jardim Aurélia, ele estava presente da gente. E ele que foi que nos convidou. Ele já fazia parte das viagens e excursões que o vô fazia, porque o vô, ele foi dono de um bar que chamava-se Bar do Peixe, lá no Alto Taquaral, onde ele atendia sei lá quantas pessoas que iam lá só por conta do bar, né? E ele fazia as excursões regulares pro Pantanal, de ônibus. E ele chegou a fazer, sei lá, 8, 10 excursões no ano, ao ponto de estar lá e o pessoal vir embora, pegar outra turma e voltar, porque ele era cozinheiro, né? Ele foi cozinheiro muitos anos da Clark. Cozinheiro de mão cheia. Então, ele que montava essas excursões. E teve um momento que o Jair, o meu irmão mais velho, me chamou e chamou o Fernando, né? Pra gente poder participar dessa excursão com eles, né? Num grupo muito mais familiar. Então, foi reduzido o número de pessoas. E aí começou, e nós fizemos isso, acho que, se eu não me engano, durante 10 ou 12 anos seguidos com o vô, né? E isso acabou aproximando, principalmente eu e o Fernando, que eram os mais jovens, caçulas, né, ali dos irmãos, entre os irmãos, do pai, sem ter muito a visão ou ter vivenciado os momentos em que a ausência dele causou para os irmãos mais velhos, né? Os irmãos mais velhos sentiram mais, porque já eram mais Uhum. adultos quando o pai saiu de casa. E para mim e para o Fernando foi mais natural, até porque eu fui criado pelo tio, então foi um pouco mais natural. E isso acabou sendo uma puta alegria pra gente, em estar junto com o pai, apesar de carrancudo, do jeito dele, troncudão, mas eu também não tava nem aí muito pra isso. Enfim, e o Jair, que sim, aí sim era o nosso referencial nessas viagens. Era o Jair que era o cara que determinava pra gente o que fazia e não fazia. E isso a gente percorreu durante muitos anos. Jovens e pescador não é que nem essa turma que vai Em em pescarias pesqueira. que tem pousada chique, ar-condicionado, nada disso. É beira de rio com uma cabaninha armada e olha lá, e para não contar as histórias onde você não tinha nada. É. Era Você na contou base umas do. histórias aí que dormia em É, cima de, não, de madeira e rato passando embaixo. rato eu acho que é uma expressão um pouquinho pequena para o tamanho das ratazanas. Mas era algo no qual a gente também aprendeu a viver isso. E dentro da turma que ia, muitos não enfrentavam, não. Ia dormir dentro do ônibus e não queria viver isso, não. Dormir debaixo de sapê, e é o que é. Então, o pai forçou a gente, mesmo que de forma indireta, a viver um pouco disso e perder um pouco desses medos, né? De viver a vida um pouco meio que na loucura ali das coisas. Sempre tinha o lado de segurança, mas ele queria expor a gente pra gente Amadurecer amadurecer mesmo. mesmo nessa situação, né? Então tem histórias mil, isso aí acho que teria que ser um outro podcast pra gente falar de várias histórias boas e ruins, mas que depois de muito tempo ele veio a falecer, né? A gente parou de fazer essas excursões, né? A gente parou e incessou ela por muitos anos. E o Jair partiu para uma outra vida também, né? Separou da esposa, Foi foi embora embora para para Recife. Recife, passou a viver a vida dele lá. E numa das vindas dele para cá, lá em casa, de final de ano, Natal, ele falou que estava sonhando muito com o pai, questão de pescaria, não sei o quê, e a gente falou, Voltar. vamos voltar a fazer isso aí, pô. Né? E tava todo mundo em casa, os irmãos, tava todo mundo lá. E a gente falou, então tá bom, ano que vem nós vamos fazer uma viagem dessa.
Programou, organizou, ele fez tudo tal. Ele é um baita cozinheiro, puxou Sim. o vô, o pai, na verdade, né? Seu vô. Vamos fazer. Chegou no ano seguinte, todo mundo pulou Todo mundo fora. falou. Só ficou eu e ele. Então vamos. Vamos eu e ele. Aí ele veio do Recife para Campinas. A gente alugou um carro aqui, 1.200 quilômetros. Pescamos uma vez, fomos a segunda, fomos a terceira, fomos a quarta, sei lá. Eu acho que aí para quinta ou sexta viagem, o Fernando, que é o seu tio caçula, eu também vou. Não quis vir. E como ele foi? Aí pulou mais uma, e foi. Aí foi o sogro dele, até o momento que você começou É, a participar com a gente. E lá se vão 17 viagens para o Mato Grosso, em 10 anos, acho que é talvez. isso. 17 viagens, acho que em 10 ou 11 10 ou 11 anos. anos, né? E eu tô indo, acho, se eu não me engano, pra minha sétima, sexta ou sétima Sexta viagem. ou sétima. E é legal, né? É muito bom. Não, é muito bom. É bom porque a gente já foi para vários lugares, alguns, não, pelo menos, por exemplo, a primeira que nós fomos, eu e Jair, nós fomos num lugar que era assim. O que eu posso dizer para Eu você? ficava nessa casa? Não, você não ficava. Você, no Nando, Não não ficava. fica, não fica. Chegou lá, o que vocês encontraram? Nós encontramos uma casinha onde o fogão ficava para a área de fora, no cobertinho, né? Mas sem parede, só área de fora, só Não, coberto. não, só o cobertinho com o fogão. Entramos dentro da casinha, eram duas beliches e um banheirinho, acho que um espaço dessa mesa aqui, mais ou menos, banheirinho. E aí o Jair chegou, um calor de setembro no Mato Grosso, só tinha um ventiladorzinho. O Jair olhou para as paredes, tava cheio de teia de aranha e aranha para tudo quanto é lado. Ele foi querer pegar a vassoura para limpar. Eu falei, você tá louco? Não faça isso. Deixa elas quietinhas onde ela tá, porque na hora que ela cair, ela vai tudo pra cama. Vamos dormir aqui quietinho e tal. E foi assim. Sapo era, sei lá, o tamanho do sapo que dava lá e era um atrás do outro. O forno do fogão esquece de usar. Não abre, porque tem um ninho de sapo dentro do forno do fogão. Então, mas foi uma puta aventura. E pegamos peixe pra caramba. Eu e seu tio pegamos muito peixe. E na época, se a gente levar em conta que eu tinha 40 anos, né? É bastante diferença para agora. E eu me coloco agora me imaginando, eu saía sozinho à noite para armar Nos as oligarcas. iscas, sozinho na beira do rio, com um facãozinho só e mais nada. O seu tio Dorme acordava às cedo, 3 e dormia às 7. acorda às 3, dorme às E eu 7. tava meia-noite na beira do rio e olhando lá, ver se tinha peixe pego, o negócio meio. Hoje eu já não faço mais, não. Ah, faz. Um Faz. pouco, mas Se hoje. descer junto, faz. Se descer alguém junto, eu até faço, mas assim, sozinho já é um pouco mais. A Mas gente vai, a arriscado. gente vai pegando. Não sei se é medo, mas a gente vai sendo mais cauteloso, né? À medida que o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente vai sendo mais cauteloso. Mas na época não, eu não tava nem aí, não. Saía lá e. Fora que né, a gente já tinha pescado o dia todo. É, Queira ou não, é cansativo, né? sim. Porque a gente não A para. gente, Mas, a gente fala mas que é uma viagem para descanso, mas a gente sabe que cansa. Porque querendo ou não, o tio já acorda às 3 da manhã. começa a Faz bater panela. bater panela pra fazer almoço às 3h30 e café. Aí você acorda às 4 pra descer pra beira do rio. Volta, almoça, volta pra pescar de novo. Chega à noite, você bebe e você vai dormir. É É mais ou cansativo. menos esse o fluxo aí. É, o bebê não é só à noite, né? O bebê a gente começa um pouco antes. Um pouquinho antes para tirar o calor. Mas é uma viagem na qual a gente faz só entre família, né? Então, só estamos em 4 ou 5 que tá sempre. Então, eu, os dois, mais 2 irmãos, você e o sogro do Fernando, do Nando, Sorvando? que é uma pessoa genial, não tenho o que falar. Então, você sabe que não vai ter problema, né? Sim. Diferente das excursões que o vô fazia, que aí tinha um que chapava, tinha outro que brigava com o outro, tinha outro que começava a querer, e aí seu vô já chegou a amarrar né, um cara na árvore, amarrou, deixou o dia inteiro amarrar na árvore. Amarrou. Não é que eu tô brincando, não. Amarrou e deixou lá, sem comer, sem beber, o dia inteiro, até melhorar. Na hora que melhorou, falou: agora você vai, come e dorme. E não aconteça de novo, porque senão ele põe no táxi e manda embora. Então, Nossa. seu avô não tinha boi, não. Seu avô não tinha boi, não. E ele que trabalhava com as facas, né? Que ele tava na cozinha, era melhor não mexer muito, não. Então, assim, mas vale muito a pena essa viagem. Essa viagem, acho que ela traz, assim, uma união, né? Porque é o Sim. momento que a gente tá mais próximo, os irmãos, principalmente no caso do Jair, que ele tá em Recife.
E a gente, sabe, você esquece realmente Dos do dia a problemas. dia, dos problemas, mesmo de coisas que não são tão problemas, mas você desliga realmente das coisas que hoje em dia elas são muito maçantes, né? Porque você acorda sabendo que você tem obrigação, você tem compromisso, você tem. Então essa vida da metrópole ela é muito desgastante. Então essa semana que a gente fica lá, realmente é uma semana de revigorar para tudo isso. Hum. E enquanto a gente tiver energia e força, nós vamos fazer. Então, nesse ponto, esse ano, então, teve bastante coisa, porque já vai ser a terceira agora em outubro, né? Esse ano, excepcionalmente, a gente vai, agora em outubro, a gente vai para a terceira, né? Normalmente a gente faz uma a duas. Esse ano vai Esse ano, extrapolou. excepcionalmente, eu tive que bater um recorde aí de pescaria entre o nosso time aí. E aí eu vou colocar um desafio para vocês tentar passar agora em É, outubro. né? Porque você aprendeu a pescar dourado, Não sei se né? eu aprendi, eu já sabia, é que eu deixava vocês tentar. Tô brincando. Não, legal. E, ô pai, e agora voltando um pouquinho pra questão da família, né? A gente falou um pouquinho de como você criou, relação ao voo, à pescaria. E como foi pra você quando virou a chave de que você ia ser pai, né? Eu sei que teve a perca da primeira gravidez da mãe. E quando virou a chave que você falou, Gabriel nasceu. O que você fez quando eu nasci? É. Bom, vamos lá. É, quando a gente foi morar, nessa casinha do fundo lá do tio, a gente já tinha tudo comprado. E tava tudo nesse quartinho que eu te falei, tudo desmontadinho. Na época você comprava fogão, sugar, aquelas coisas. Então nós Sim, fomos mobiliados para a casinha do fundo, né? Uma casinha muito bem montadinha, por sinal. E a gente tava vivendo bem ali, tá tranquilo. Aí sua mãe veio ficar grávida, mas ela teve uma gravidez tubária e acabou perdendo a criança logo no começo. E a orientação da própria médica foi para que você não fique com isso na sua cabeça, se é desejo de vocês, não se acanhe, já parta para você ter seu filho, sua filha, para que essa preocupação não se tornasse algo bloqueante para a mãe. uhum, E foi o que aconteceu. Aí ela ficou grávida e veio você em março. Só que eu estava cursando a faculdade. Então a gente tinha uma dificuldade entre tempo, porque eu trabalhava o dia todo e ia direto para a faculdade. Não é que nem hoje que vocês fazem online, muita online, ou vai 2 vezes presencial e 3 em casa, ou vice-versa. Era 100% presencial. E na época, a falta contava. Se você tinha um nível de falta, você não passava, né? Você era sim. reprovado na matéria X. Então, eu tinha esse compromisso de estar realizando a faculdade. Então, muito da responsabilidade da sua criação ficou com a mãe. E a mãe, assim, desde quando a gente tomou a decisão de viver juntos, lá atrás, ela sempre foi meu alicerce. Porque não só como estrutura de uma mulher guerreira, porque estava sozinha aqui, ela não tinha família, a mãe dela era de lá. Então, assim, para uma mulher viver as dificuldades de uma vida na casa de uma outra pessoa, né? Mesmo que fosse a tia e o tio, que sempre foram muito receptivos. Mas traz suas dificuldades. E ela sempre foi muito guerreira com isso. Fora isso que ela trabalhava para ajudar, né? Então, quando você veio e nasceu, eu falei, cara, sua mãe ia trabalhar com você no colo, enquanto eu trabalhava na roda. Então, a ficha realmente caiu quando eu acho que no final do ano em que você nasceu, quando eu parei a faculdade. Parei assim, acabou o ano, né, da faculdade. Foi daí que eu comecei a vivenciar muito mais próximo de você e ver o que era ter um filho. Mas para mim a maior alegria foi quando eu pude levar você para jogar bola comigo. Aí foi sensacional. Então, assim, de sábado, que a gente já tinha um compromisso de jogar bola com o time do Garcia, que ficou aí, sei lá, mais de décadas, né? 3 ou 4 décadas jogando bola sempre fora, né? Porque nós não tínhamos campo. Quando você andando conseguiu participar dessa vida comigo, foi aonde realmente consegui ter a proximidade, né? De estar com o filho, com a responsabilidade de você estar só comigo e não com a sua mãe. Porque sua mãe foi sempre muito aquela corujona. Você nunca dormiu fora de casa na casa de tio, de vô, de vó, de tia. Nunca. Ela nunca fez isso, nunca deixou. Ela sempre cuidou de você.
né? Então Até hoje, se ela deixar, ela não deixa nem eu dormir na não minha casa. deixa. Se deixar, fica tudo debaixo dela. A Sofia é a mesma coisa. Sua irmã com 20 anos. Então você sabe, viveu, foi com você em tudo quanto é lugar. Ela que levou muito você nos testes de futebol, por quê? Porque eu tava trabalhando, né? Então, pra mim que veio de uma criação onde a gente não teve quase nada, a minha cabeça focou em a gente conseguir construir algo que permitisse uma vida boa para ela e para os nossos filhos. Então eu me dediquei muito ao trabalho, né? Eu não tinha hora, eu saía, eu fiquei 10 anos, há 12 anos indo para São Paulo todo dia, Eu lembro. ou pelo menos 3 vezes por semana. Então eu ia, voltava muito tarde, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 10 da noite. Então ela teve uma participação essencial na criação de vocês e financeiramente foi o meu alicerce, porque eu me recordo que para você eu nunca acho que comprei sequer uma peça de roupa. Ela que sempre bancou tudo, né? Roupa para ela, as coisas dela, mulher. Sua mãe, você sabe como ela é Sim, super, né? vaidosa. Vaidosa. Então tudo aquilo que envolve o cuidado e, e custos e que envolve uma mulher vaidosa, é ela que sempre cuidou e ela se bancou, né? Então, o meu dinheiro era focado na nossa condi- é, escolha de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter uma vida boa, né? Então, não dá para falar que, sim, ela foi essencial para isso. E aí foi nesse momento que você começou a ir jogar bola comigo que a gente começou a estar mais próximo, né? E com certeza isso alavancou a sua vontade, seu desejo de jogar bola. Sim. E a gente jogou, briguei muito com você em campo, Nossa, Deus, nem porque, me fala. né? São formas diferentes de encarar um futebol. Você é mais brincalhão, mais curte mais o futebol. Eu sou mais Competitivo. competitivo, então, mesmo jogando no mesmo time, tinha boi. Se for hoje, também não vai ter. Não vai ter. Então, assim tá. Mas eu acho que isso foi muito salutar para a gente estar próximo. Eu acho que tem um lado que alavanca a questão da saúde, dos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Porque se você tá fora do esporte, seja qual for, eu acho que fica mais difícil você ter a percepção do quanto um esporte traz de bem para a saúde, né? Então foi um pouco disso. E aí foi os anos foram se passando, né? Aí É, você fez até chegar a época da gente jogar junto, né? Que acho sim, que comecei lá no no Bonfim. Bonfim. Acho que eu tinha 14, 15 anos, que a gente começou a jogar junto. E aí a gente jogou junto, acho que por uns 10 anos aí. Ah, sem Que dúvida. aí depois que eu fui tentar a vida de jogar profissional. E aí acabou voltando, a gente continuou jogando pelo time do Garcia. E hoje ainda de vez em quando A a gente gente brinca ainda, né? brinca um pouco. Você passa um pouco de raiva comigo ainda. Não, hoje já menos, né? Porque hoje eu sei que eu não posso fazer grande coisa, então eu deixo os outros que consigam fazer um pouco. Mas é legal, porque você reencontra. O futebol traz uma coisa que ele é muito legal. É você reencontrar os amigos. Você encontrar os amigos que jogaram junto, mas que jogaram contra. Você consegue, pelo menos eu sempre pensei assim, você fazer uma. Não são amigos que vão frequentar na sua vida, sua casa e tal, mas são amigos que participaram de coisas gostosas da vida da gente. Né? Uma prática de esporte, uma disputa de valer um campeonato, mesmo jogando contra, você faz uma formação de amigos, principalmente se Sim. você é honesto, se você é correto nas suas atitudes dentro do esporte, seja futebol, vôlei, basquete, seja lá qual E for. tem uma história que a mãe não gosta muito, que é de Ah, quando eu nasci. no dia, né? No dia que eu No dia, nasci. no dia. Que aí você No for. dia, de novo, um amigo muito 10 que é o Té. Quando você nasceu, eu falei pra ele, Té, nós temos que comemorar. E aí, assim, nós passamos a noite comemorando, bebendo, se divertindo. Mas nada demais, é que é assim, bebendo e dando risada. Eu Té, pra quem não conhece, você conhece, é um palhaço nato. É, Então, até meu padrinho de casamento. é isso aí. E entrou com a Sofia no Exato. casamento. É a sua irmã. E ele continua hoje, até hoje, mesmo palhaço de sempre. Té é um cara também diferenciado, vem de uma criação com o seu Ronaldo, que foi um presidente do Garcia, e é uma família muito ela é muito uma família muito concreta, sabe? Uma família muito bem estruturada nos seus valores, né? E o Té é um cara desse, só que ele é brincalhão, né? Fanfarrão. Então, você imagina eu na noite bebendo e cada coisa que acontecia, ele tirava sarro do.
sei lá, do cara que tava cantando, do garçom, de mim, dele mesmo. Então nós passamos a noite bebendo. E no outro dia eu fui lá com um buquê de flores para sua mãe, para te receber. É, ela não gostou muito, não, mas E ela lembra até hoje, ela né? lembra Faz, até faz hoje. 31 anos que ela lembra Ela até lembra hoje. até hoje. Na época, ela falou assim: que eu não quero mais ver o Té, mas é um dos caras que é um dos amigos que realmente ela entende que faz parte da minha vida, da minha infância, e ela respeita pra caramba. Então, tudo aquilo ficou num momento da vida, mas que hoje ele tá até hoje a gente Até joga hoje. bola né, juntos de sábado, já numa turma já de top 50. Mas ele tá comigo, por quê? Porque eu fui para esse grupo e eu tive a percepção de que ele seria um cara legal para participar, porque é um grupo muito legal. E hoje é difícil você ver, né? Pessoas com amizades de tão duradouras, além do trabalho, você manter dentro da mesma empresa por longo tempo, amizade. Então a gente vê que as gerações vão mudando, mas você conseguiu trazer isso lá de trás e Ah, permanecer. sim. E esses seus amigos me tornaram meus amigos também, né? Querendo ou não, né? Sim. Então a gente tem o Té, a gente tem o Tio Fer, a gente tem o Flash, enfim, que são pessoas que foram seus amigos lá de trás e hoje também são meus amigos. Eu sei que eu posso contar, né? Ah, com Inclusive, certeza. o Té, como eu já falei, é padrinho meu de casamento. Pai, como foi depois de ter, para ter a Sofia, né, minha irmã, depois de 11 anos, então É. foi uma diferença muito grande de idade. Hoje a gente já tá mais tranquilo, querendo ou Uhum. não, os dois já são adultos, mas como foi essa transição, né, de aparecer isso aí do nada, né, 11 anos depois de eu É, nascer? quando você nasceu, a gente optou por a gente ter uma estrutura um pouco, continuar com a nosso pensamento de ter uma estrutura boa para suportar todos os nossos sonhos. Então a gente optou por não ter nenhuma criança logo na sequência. Depois, a sua mãe, como a primeira gravidez foi tubar, ela perdeu a trompa, uma das trompas na primeira gravidez, né? Então, ficamos esse tempo todo depois do seu nascimento evitando, e mesmo quando a gente tentou, aí se tornou difícil. Talvez pelo tempo que eh, ela passou evitando, né, tomando as suas medicações para evitar, e por só ter uma das trompas. Então, o tempo foi passando e a gente chegou em algum momento a tentar, não aconteceu, e de repente, quando parece que se desligou do desejo, a sua irmã veio, né? E 11 anos depois, então uma diferença bastante grande. Mas o que que eu entendo? Que a gente, primeiro que a gente já tinha um aprendizado de ter cuidado de você, né? Agora é uma menina, então um Sim. cuidado diferente, uma preocupação diferente. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu achei que a vida ela segue. A gente tem que ter os cuidados, mas nós não podemos antecipar problemas. Não podemos ficar pensando que vai ter um problema, pensando que vai ser assim ou que vai ser assado. A vida ela segue. E a sua irmã, ela seguiu um fluxo do qual ela não me deu metade do trabalho, entre aspas, que você deu, não por causa do. É porque, por exemplo, você saía para as baladas, eu tinha que levar, tinha que buscar. A sua irmã não saiu. Não sai Então, até hoje. não sai até hoje. Então, para mim, aquilo que poderia ser uma preocupação que eu tivesse me antecipando, não aconteceu. Por isso que eu falo, não adianta você se antecipar a certas coisas, que você não sabe qual que vai ser o destino de cada um. E 11 anos de diferença, eu e sua mãe já tinha uma estrutura melhor. Então, financeiramente, a gente conseguiu tocar bem, não foi algo que trouxe dificuldades para nós, diferente de um pouco do momento que foi o seu, porque a gente estava começando a construir nossa vida. Eu cheguei a brincar com você, eu falei assim, tem coisas que a Sofia vai ter muito melhor, mais Sim. fácil do que você, porque faz parte da vida. Mas são 11 anos, então no começo a dificuldade era gerenciar um pouquinho as suas vontades ou as coisas que a gente ia fazer pensando que era um bebê. Então, enquanto a gente naquele momento podia estar saindo para alguma festa com você, porque você já tinha lá seus 11, 12 11 anos. ou 12 anos, ela era bebê. Então, a gente tinha que fazer esse malabarismo aí. Mas tudo seguiu bem, cara. E assim, passa muito rápido. E isso que é o barato da coisa, quando a gente olha para trás, passa muito rápido. Então, sei lá, você teve um filho agora, você tá começando, cara, mas aproveita. Aproveita o que é legal, o que é preocupante, o que é tudo, porque tudo passa.
e passa muito rápido. Muito rápido. Hoje você já tem sua vida, você já tem sua esposa, você já mora fora de casa há algum tempo já, né? E faz suas escolhas. É, vai fazer quase 10 anos já, hein? Já Nossa. foi, já voltou, já foi de novo. E assim é. Então, é, por isso que eu falo, pai e mãe tem que ser o porto seguro, aonde um filho e uma filha possa recorrer. E hoje, extensão a você, tem a sua esposa, que para nós se torna uma filha para recorrer num porto seguro. É assim que eu penso uma estrutura familiar. A gente tem que ser porto seguro. Nós não podemos determinar o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer, nós podemos orientar pela experiência, né? E eu acho que um diferencial é nós, na minha geração, eram muito mais, as famílias eram maiores, com muito mais filhos, e mas com uma distância muito grande entre essa abertura de pai e filho orientar e conversar e bater papo e falar sobre os assuntos. Hoje não, a gente consegue ter essa liberdade e passar para vocês a nossa experiência, o que que a gente imagina, aquilo que a gente sugere que seja feito, não que seja determinante. Por isso que eu falo, é porto seguro. Agora, orienta, passa, olha, já passamos por isso, tem uma dificuldade aqui, tem Sim. uma ali. Mas a escolha é sempre de vocês, né? E assim é. E hoje, pai, você vai fazer cinquenta e 7. sete agora, né? E amanhã vai fazer 55, correto? Isso. Vocês são novos, todo mundo fala que você parece meu irmão, não meu pai, a mãe também, né? E aí, Sofia tá com 20, né? Então vai fazer 21 ano que vem, já tá com o caminho andado, trabalhando bem, né? A gente tá muito feliz pelo trajeto que ela tá seguindo. E Uhum. no mesmo seguindo a mesma coisa que eu, que é vendas, que é a parte de vendas. É, Que e eu aí que... eu acho que vocês puxaram sua mãe. Aí puxar um pouco pro lado da minha mãe, porque eu vejo você trabalhando, eu não tenho coragem de ficar em planilha. E hoje eu mudei um pouco, né? Eu mudei totalmente o ramo que eu tava Aham. vindo. Mas eu queria saber o que você pensa ainda pro futuro, em relação, além de sair, que a gente comentou no começo, de sair um pouco do Garcia, mas o que você pensa de futuro em relação ao trabalho, em relação à família? Uhum. A gente já falou que a pescaria a gente vai seguir ainda por um bom tempo ainda, assim eu espero. O que você pensa de futuro? O que você planeja para você? O que você tem de sonho ainda para se realizar? É, assim, hoje, sinceramente, eu acho que poderíamos ter feito isso até já há mais tempo. Mas eu acho que hoje o foco, eu acho que é aproveitar a vida eu e sua mãe. Acho que a gente tem oportunidade e tem formas de fazer isso. É curtir a vida, enquanto a gente tem uma boa saúde, enquanto a gente tem recursos financeiros, porque eu ainda estou empregado, né? A gente sabe que quando você aposenta, tudo isso mexe um pouco. Mas eu acho que a gente está numa fase assim que é muito legal, porque a gente evoluiu num relacionamento, que não é fácil viver debaixo do mesmo teto. É uma escolha difícil, porque ela é uma escolha diária. E nem sempre a gente tá bem, né? Porque tem Sim, fatores externos que às vezes afetam o nosso dia a dia, nosso humor, nossa forma de estar, né? E quem paga o pato é quem tá do nosso lado. Não porque ele é o causador, mas é porque nossas reações vão para quem tá do nosso lado. E principalmente para quem a gente confia. Mesmo que de forma intuitiva, a gente sabe que a gente pode carregar aquela pessoa de um momento ruim, por quê? Porque é a pessoa no qual a gente confia e a gente já viveu muito tempo para conhecer que é um fato isolado, não é algo que você pratica todo santo dia. Se você é uma pessoa que você maltrata todo santo dia, isso faz parte de você. Se você eventualmente faz um maltrato por uma circunstância, a vida que você já vive junto, ela permite você falar assim: não é ele, não é comigo, não é por conta de mim, não é por... são Então, momentos. é as É um situações que a momento. vida traz. Isso dos dois lados. Então, o amadurecimento que eu tenho com a sua mãe hoje em termos de vida e a tranquilidade que a gente tem de vocês já estarem com uma formação boa, graças a Deus, são pessoas, são filhos que nunca me deram trabalho, nunca me trouxeram uma preocupação é, além de uma preocupação natural de um pai e mãe, mas que estaria trazendo preocupações do tipo de algum envolvimento mais difícil na vida, com preocupações que fogem um pouco ao controle de vocês próprios, né? Tem isso. Então hoje minha vontade e meu desejo, e acho que a gente está começando a fazer isso, porque a gente também não teve o hábito, então para nós
transformar a nossa vida atual para um modelo um pouco diferente, ela vai passar por um aprendizado. Porque nós sempre restringimos muito de desejos nossos para poder ter essa construção de vida com os nossos filhos. Agora, pensando em nós, a gente tem que aprender a viver isso. Aprender a Sim, sair e deixar vocês, aprender a sair e viajar com vocês aqui, sem preocupação, sim. sem sua mãe querer levar na bagagem a Sofia. E assim é. E ela também está aprendendo. Então, agora, o objetivo e que a gente tem começado a experimentar e está sendo muito legal é a gente viver os nossos sonhos, as nossas vontades, sabe, curtir a nossa vida Vocês a dois mesmo. a dois, sabendo que nós estamos lá para suprir vocês, para dar o auxílio que for necessário, mas no qual a gente possa curtir e que é o legal. Vocês, como filhos, verem a alegria da gente, eu acho que traz também uma forma de vocês olharem e falar, pô, isso aqui eu tenho que mirar Sim. porque tá sendo bom para eles, né? Então, para quem vive muito próximo, que é a relação de marido, mulher e filhos, o exemplo é mais do que qualquer palavra. E eu sei que eu tive muitos exemplos ruins para vocês, porque a gente é falho, o ser humano erra. Mas hoje eu acho que a gente tem uma condição muito legal de trazer exemplos muito bons dentro daquilo que a gente já ensinou, porque sua mãe e eu acho que a gente ensinou ser honesto, ser correto, ser trabalhador, você não passar por cima de ninguém para conseguir suas coisas, respeitador. Você e sua filha, sua irmã sabem disso. Vocês são, hoje, qualquer um que me encontra fala, pô, seus filhos são maravilhosos pela educação. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Respeito pelo vizinho, respeito pelo mais velho, pelo novo. Se você não demonstra respeito, não espere respeito. Por mais que você demonstre respeito e tenha atitudes de respeito, se alguém não te fizer da mesma troca, não tem problema nenhum. Você fez sua parte. E segue assim. E não mude por causa disso. Não seja tolo, né, de ninguém, mas continue seu jeito de ser. Não mude por conta do que as pessoas te devolvem. Tem que ser assim. A vida é assim. Isso o seu tio que me criou me mostrou, talvez mais do que qualquer outra pessoa que eu tenha vivenciado na vida. Porque ele sempre foi uma pessoa que sempre procurou primeiro servir sem esperar nada de ninguém, né? Então hoje esse é o meu objetivo e dentre esses sonhos tem esse que é talvez partir para um outro lugar, um lugar que eu possa ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Um sonho de ter não é uma chácara para ir final de semana, é um lugar para que eu possa morar, né? Sim. E vivenciar esse ambiente junto com a sua mãe, sabe? De poder sair da esquina e deixar a porta aberta e vamos em frente. Ter pessoas que têm uma forma de vida diferente, que fala bom dia, boa tarde, simples assim, de graça, Sim. né? O que é mais difícil aqui hoje, né? Hoje em dia é mais Com difícil. tudo que nos envolve, segurança, preocupação e enfim, né? Então, essa, acho que esse é o grande sonho que a gente está começando a Amadurecer implementar, aí pra amadurecer chegar. e vai chegar. Não vai. Eu também quero. Não vejo a hora de você também ter o seu lugarzinho aí. Então, aí vem como que se diz? Aí, num lugar desse, que a gente sonha e que a gente possa proporcionar aos que estão próximos da gente, é sempre uma alegria, né? Sim. Aí, por último, tem aí uma perspectiva de a gente ser avós, né? É, Que aí, aí viu, já o viu, problema é viu, dona seu. Aline? Tá na hora já, viu? Aí tá com você, Kaline, por enquanto. E mais pra frente, espero que sua irmã também consiga construir algo muito estruturado, com uma pessoa que eu entendo que seja também de uma construção familiar muito boa, com, com assim, você percebe que está vivenciando a nossa vida hoje, valores muito importantes, com uma dedicação muito legal para os pais, que eu acho que é um diferencial hoje em dia, é você reconhecer que seu pai e sua mãe, é, eles são a sua base, né? E sem você valorizar e respeitar isso, infelizmente, eu tenho uma crença que você não avança muito. Sim. Na minha forma de ver, eu penso que você não avance muito. Pode parecer que você está crescendo, está sendo
mas eu acho que em algum momento essa conta não fecha, né? Porque eu tenho lá minha crença, minha forma de entender o que é uma estrutura familiar, que eu acho que é a coisa mais principal da relação humana, é a família. E quando você não respeita essa estrutura, em algum momento a conta cobra. Ela vem e te cobra. A vida te cobra. Porque a base já não fica firme, né? É igual construir uma casa, né? É A mais ou família, menos isso, né? o pai, a mãe, a família ali é a base de tudo. Se você não segue isso, eu também tenho essa mesma crença. Bom, fui criado, então penso da mesma forma também. E Acho pai, que um bate-bola rápido. Pergunta e resposta, tem que escolher um ou outro, tá? ai, meu pai. Coisa rápida. Ah, Praia ou Pantanal? Pantanal. Futebol ou Roger? É uma pergunta um pouco complexa. Eu teria que ser um bate-bola. É que são coisas totalmente distintas, né? A Ródia foi que me proporcionou ter tudo que eu tenho, graças a Deus, e a construção, e aquilo que eu falei um pouco tempo atrás, sentir a valorização de uma carreira. Futebol cara, é a minha vida em termos de prazer, né? Então, se você perguntasse futebol e Pantanal, eu ia falar futebol, Mais que Pantanal? mais que Pantanal. Por tudo que eu vivenciei, por tudo que o futebol me traz de emoção, de alegria e tudo aquilo que vale o que vale. Hoje eu consigo entender no que os meus amigos e pessoas que jogaram a favor e contra me relatam de que eu fui um bom jogador. Então eu tenho É. uma satisfação de ter isso dentre os amigos, do ciclo de amigos. Mas mais do que isso, é uma coisa que é muito mais, ela é mais viva desde infância, né? O Pantanal ele começou numa idade um pouco maior e é coisa que você não vive todo dia, né? Você vai numa circunstância. O futebol ele acho que é mais, faz parte da minha vida. Tanto é que eu jogo todo sábado, né? Então faz parte mais do meu dia. Então, se fosse essa pergunta, seria futebol. Agora, a Rod é meu ganha-pão, foi minha estrutura, foi minha valorização, foi meu reconhecimento, minha satisfação de saber que eu consegui formar e construir uma carreira. É diferente, né? E falando sobre Roger, mais um bate-bola. Se aposentar, continua ou para? Continuo. Um tempo, continuo. Continua. Casa no Garcia ou um rancho numa cidadezinha do interior? Agora o sonho é um rancho numa cidade interior. Eu ou a Sofia? Aí não dá, né? Pergunta que não tem sentido, assim. É, Mas, ô pai, agora. filho, espero que um dia Deus abençoe você tenha. Filho é algo assim que, Aí você vai quebrar eu. pra mim, desculpa, mas não dá. Filho, pra mim, César, não tem bênção maior. E uma pergunta que eu ia te fazer agora, algo que você nunca me falou e que você queria me falar. Bom, eu já te falei que eu te amo, que eu já falei talvez tudo, né? Assim, em termos de sentimento, acho que eu já falei tudo. É, você é uma alegria, Bru. Você é uma alegria. Pelo seu jeito, arrojado, às vezes irresponsável, mas você é uma alegria. Eu acho que eu acho a Sofia um pouco mais centrada. Ela tem um outro modelo de entender as coisas da vida dela, e eu acho que tá tudo certo, não tem certo e errado, né? Acho que a vida é isso. Então, pra mim, você traz isso. É uma alegria, sabe? Não só por você desistir. Seu jeito de ser, sua maneira de ser, ela me traz alegria. É difícil eu estar com você e me sentir apreensivo, preocupado. Não que a vida em alguns momentos não trouxe essa preocupação, mas eu digo assim, na essência, você traz alegria. E acho que não é só pra mim. Eu acho que aquele seu contorno é isso. Você é assim. E não deve mudar. Tem que ser assim. Sabendo que a vida traz momentos que você tem que saber fazer algumas escolhas, fazer um não aqui, um pare ali, mas mudar a essência em si, eu acho que ela não é duradoura, né? A essência de um ser humano, pela sua criação, pelo modelo que foi criado e por aquilo que é dela, natural dela,
ela não consegue se perdurar na mudança. Ela vai, em algum momento, trazer você de volta, porque a essência é a essência. Então, se você consegue transmitir alegria no ambiente que você vai, nas pessoas que você vai, continue assim. Não seja bobo, não se torne tolo, mas então, para mim você é isso. Sua presença é alegria. Obrigado. Obrigado. E, bom, estamos chegando no encerramento, Opa, pai. Queria te falar algumas coisas. aí cuidado, porque daí eu já tomar uma água, tá, meninas? Eu queria muito agradecer que você tenha vindo. Para mim é muita gratificação, muito feliz de ter você no meu primeiro podcast, primeiro episódio. É algo novo para mim, é uma mudança, né? Depois de 11 anos de banco, 2 anos aí também nesse meio tentando futebol. Hoje eu vim para um outro mundo, um mundo digital. Estamos aí tentando. Vai dar Então, certo, já deu. agradeço muito pelo apoio de sempre, por ter me ajudado sempre que você me ajudou. Minhas indas e vindas, os meus tropeços, as minhas quedas, você sempre esteve ali. Obrigado por ter me ensinado muita coisa. Hoje você é um exemplo para mim. A Feliz. gente, eu sei que o ser humano erra, mas para mim, os seus erros que você teve não se compara a tudo que você fez de bom para mim, tudo que você me ensinou. Então, sou muito grato. Eu falo que eu tenho o melhor pai do mundo hoje, Uhum. né? O meu só pai, como minha mãe também, que eu sei toda a história dela. A Sofia, que eu sempre pedi uma irmã. Eu É, falava que se fosse irmão eu não queria. E verdade. então, eu sou muito feliz pela família que eu tenho, por tudo que vocês me proporcionaram e eu vejo que eu tô conseguindo seguir aquilo que vocês sempre sonharam. Acredito que eu esteja conseguindo. Então, obrigado de verdade, de coração. E que a gente continue viajando muito, continue tomando umas junto, que a gente continue sofrendo pelo Guarani junto. É isso aí. É escolhas. E como hoje é um dia especial, que é especial Dia dos Pais, eu queria te dar um presente. Ô, meu. É simples, mas é mais uma Rapaz coisa que do você me céu. deu Tá de. vendo? Porque o futebol é O mais que o futebol deu, Pantanal. então Pô, fico feliz, pô. é um presente aí que eu tô te dando de Dia dos Pais. Semana Espero, especial. espero que você goste. E Ó, claro que eu gosto. Já gostei, né, pessoal? Ó. Aí, para aqueles que têm dúvida aí qual time eu torço, é esse aqui. E para aqueles que têm dúvida de qual time torcer, torce pra esse aqui. Né? Agradeço, filho, de coloca ele aqui, coração. vamos colocar aqui na mesa Vamos. aqui, ó. Coloca De aí como que você costa quer pra ver, olha fazer. lá, ó. O nome ali, ó. Estica aí. Como você sempre foi, Rapaz. Olha lá, Cezinho. o número 10 de Top. todos os times que eu joguei tá aí, ó. Pô, fico Certo? feliz, de coração, filho. Mais uma vez, obrigado. Momento Assim, Merchan agora. Agora é o momento Merchan, galera. Agradecer ao Mundo do Esporte, meu parceiro Adriano, que tá nos ajudando aí, patrocinando esse podcast. Adriano, muito obrigado. Então, para você que procura material esportivo, uniforme, pode procurar o Mundo do Esporte, que a qualidade é sensacional. Tá certo? E também não posso deixar de agradecer, obviamente, a Mais Negócios Digitais, que é aqui onde eu estou hoje, que tem a sala de podcast, a sala de live shop, a sala de treinamento e vários cursos aí oferecendo para vocês fazerem e fazer sua renda extra. Então, quem tiver interesse nos benefícios e nos produtos e serviços que a Mais Negócios Digitais tem, procura eles também no Instagram ou no Parque Shopping das Bandeiras. Valeu, galera! Estamos finalizando, galera. Então, obrigado a todos que assistiram. Então, curte o vídeo, comente, compartilhe, tá? Esse é o primeiro episódio. Tem muitos por aí, a gente tem gravação aí toda semana. Postagem toda sexta-feira às 8 da noite. Resenhando podcast. Pai, obrigado mais uma vez. tamo Uma junto, filho. conversa de pai para filho. Ótimo, Valeu! tamo junto.